Você sabe de onde a energia elétrica vem? A energia elétrica pode ser obtida através de diversas fontes, como o vento, o sol, o petróleo, carvão, biocombustíveis e água. A energia produzida através da água é a mais utilizada no Brasil. São as famosas usinas hidrelétricas, que funcionam através da pressão da água que gira a turbina, transformando a energia potencial em energia cinética. Como a energia é produzida nas usinas hidrelétricas? A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direções às turbinas, que são responsáveis pela geração de energia. Quando a água passa, ela gira as turbinas, acionando um gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. Vantagens: é uma fonte limpa e renovável de energia, menos agressiva ao meio ambiente, baixo custo de geração de energia. Desvantagens: impactos ambientais que prejudicam a fauna e a flora, alagamento, aumento no nível dos rios e mudança da temperatura local, aumento da erosão e perda de terra fértil. A usina termoelétrica é uma instalação industrial usada para a geração de energia elétrica a partir da energia liberada por qualquer produto que possa gerar calor, como bagaço de diversos tipos de plantas, restos de madeira, óleo combustível, óleo diesel, gás natural, urânio enriquecido e carvão mineral. Como a energia é produzida nas usinas termoelétricas? O calor gerado ao queimar o combustível é utilizado para aquecer a água em uma caldeira. A água transforma-se em vapor, o qual é superaquecido e dirigido para as turbinas. O impacto do vapor contra elas acaba produzindo a rotação no eixo da turbina. Um gerador, acoplado ao eixo da turbina, produz eletricidade à medida que ela gira. Vantagens: podem ser construídas praticamente em qualquer lugar, baixo custo e construção rápida, não depende de condições atmosféricas. Desvantagens: possuem um alto custo de manutenção, impactos ambientais, poluição do ar que contribui para o aquecimento global, como efeito estufa e chuva ácida, alto custo dos combustíveis. A energia eólica é a transformação da energia do vento em energia útil, tal como na utilização de aerogeradores para produzir eletricidade, moinhos de ventos para produzir energia mecânica ou velas para impulsionar veleiros. Como é produzida a energia eólica? A força dos ventos move o retor do aerogerador e movimenta o eixo principal. A energia produzida pelo giro do eixo passa pelo multiplicador até chegar ao gerador, onde a energia elétrica é produzida. Vantagens: é uma fonte limpa e inesgotável de energia, aumenta a autonomia energética do país, instalação rápida. Desvantagens: variação do vento, poluição sonora, impacto sobre a migração das aves. A energia solar é uma energia renovável obtida pela luz do sol, utilizada para o aquecimento de água, energia térmica, ou como fonte de energia elétrica. Como é produzida a energia solar fotovoltaica? A geração de energia acontece nas células fotovoltaicas, que são feitas de silício ou outro material semicondutor. Essas células são agrupadas em painéis fotovoltaicos. Quando bate o sol, uma reação química produz energia elétrica. Em seguida, a corrente contínua gerada nos painéis é transformada em corrente alternada pelo inversor e está pronta para ser utilizada. Vantagens: é uma fonte limpa e renovável de energia, a possibilidade de instalação de painéis fotovoltaicos em regiões distantes ou isoladas, a pouca exigência de manutenção. Desvantagens: a exigência de grande quantidade de matéria-prima para a fabricação dos equipamentos, como silício, os custos elevados das placas, necessidade de haver boa insolação. Usina nuclear é uma instalação industrial empregada para produzir eletricidade a partir de energia nuclear. Caracteriza-se pelo uso de materiais radioativos, que produzem calor como resultado de uma reação nuclear. Como a energia é produzida nas usinas nucleares? O processo começa dentro do núcleo do reator, onde contém o urânio enriquecido, o elemento combustível. Lá acontece a fissão nuclear,
que é a separação do núcleo do átomo. Ao se romper um átomo, rompe o outro, criando um efeito em cadeia e gerando calor, aquecendo a água, gerando vapor, que gira as turbinas, e assim produzindo energia elétrica. Vantagens: menor custo de produção e transporte, fonte de energia limpa e não emitente de gases do efeito estufa. Desvantagens: o combustível utilizado é tóxico por séculos e a destinação deste resíduo é complexa. Funcionando inadequadamente, pode gerar acidentes enormes, como o de Chernobyl. Depois da geração de energia, você sabe como ela chega às nossas casas? Depois que a energia é produzida nos geradores, ela vai para uma subestação elevadora, onde a tensão é elevada e assim irá ser transmitida na linha de transmissão de alta tensão, até chegar a uma subestação abaixadora, onde a tensão é abaixada e seguir na linha de distribuição de média tensão, e assim chega aos postes de rua, onde tem um transformador que tem a finalidade de abaixar a tensão, e assim vai para a linha de distribuição de baixa tensão, até chegar ao ramal de ligação e assim ser usada. Transformadores. O que é? O transformador é uma máquina elétrica que transforma a tensão da energia. Os transformadores consistem em dois enrolamentos de fios, primário e secundário, envolvidos em um núcleo metálico. A passagem de uma corrente elétrica alternada no enrolamento primário induz a formação de uma corrente elétrica alternada no enrolamento secundário. A proporção entre as correntes primária e secundária depende da relação entre o número de voltas em cada um dos enrolamentos. Como funciona? Ao aplicar uma tensão alternada no enrolamento primário, surgirá uma corrente, também alternada, que percorrerá todo o enrolamento. Através dessa corrente, estabelece-se um campo magnético no núcleo de ferro. Esse, por sua vez, sofre várias flutuações e, consequentemente, surge um fluxo magnético que é induzido na bobina secundária. Qual o seu papel? Logo após as turbinas geradoras de energia, a função deles, nessa etapa do processo, é elevar a tensão de geração até a tensão desejada para a transmissão. Então, depois de cruzar quilômetros e quilômetros de extensão e chegar até o seu destino, há outro transformador com a função de abaixar a tensão da energia para um valor o qual o cliente pode usufruir. Quais os principais tipos de transformadores? Classificando por número de fases. Transformador monofásico. São os que possuem alimentação monofásica nos seus terminais. Os mais comuns são os que são utilizados para transformar a tensão de 127 volts para 220 volts, muito usados em residências. Transformador trifásico. Possuem alimentação de 3 fases nos seus terminais. São facilmente encontrados em subestações e em usinas geradoras. Eles são os responsáveis por elevar e abaixar a tensão da energia para a transmissão. Classificando por função. Elevador. Encontrados logo após o processo de geração de energia, esse tipo de transformador tem a função de elevar a tensão para altos níveis, possibilitando o processo de transmissão de energia. Eles são muito maiores e mais robustos, porque a potência nominal deles é muito grande, já que ele tem a função de elevar a tensão de boa parte da energia gerada pela turbina. Abaixador. Esse tipo de transformador tem a função de abaixar os níveis de tensão de transmissão para distribuir para os clientes. Comumente encontrados nos centros urbanos, eles são muito menores, se comparados com os transformadores que elevam as tensões nas usinas e, além disso, são de fundamental importância para que possamos utilizar desse da energia elétrica. Você sabe a diferença entre um padrão monofásico e um padrão trifásico? Em um padrão monofásico, a ligação entre a rede de fornecimento e o padrão é feita através de 2 fios, 2 condutores elétricos, sendo um condutor de fase e um condutor neutro, de forma com que a tensão elétrica desse sistema nas instalações seja de 127 volts ou 220 volts, podendo variar de acordo com o fornecedor de energia elétrica. A rede monofásica é distribuída através de tomadas de uso geral e é utilizada para alimentação de equipamentos do cotidiano, como notebooks, computadores, carregadores de celular, iluminação, chuveiro elétrico e televisões.
Geralmente, as instalações elétricas de rede monofásica são mais utilizadas em residências e consomem em média no máximo 8 kW. Já no padrão trifásico, a ligação entre a rede de fornecimento e o padrão é feita através de 4 condutores elétricos, 3 fases e um neutro. As tensões de fase e linha podem variar entre 27 a 220 volts ou 220 a 380 volts. Em algumas situações, os sistemas trifásicos fornecem, em média, potências de até 75 kW. O sistema trifásico é o mais indicado para residências que possuem equipamentos elétricos cuja soma das potências ultrapassa 8 kW e também para indústrias e o comércio. O sistema trifásico também é o sistema mais utilizado no mundo devido às suas características. E em relação ao sistema monofásico, o sistema trifásico utiliza a menor quantidade de cobre e alumínio para fornecer a mesma potência que um sistema monofásico, além de também serem menores. A energia trifásica é a forma mais eficiente de distribuir energia para longas distâncias, permite que grandes equipamentos industriais funcionem de melhor forma. E a energia trifásica também é mais utilizada em grandes centros urbanos e indústrias e no comércio, pelo seu grande uso de energia elétrica. Mas também é utilizado em algumas residências, nas quais possuem equipamentos ou objetos que tenham cargas trifásicas, como um motor potente de piscina ou de uma hidromassagem, por exemplo. E nessas residências será necessária a instalação de um padrão trifásico. Erros nas instalações elétricas. As instalações elétricas são um sistema bastante complexo, que exige muita atenção, conhecimento teórico e técnico. O problema é que nem sempre são executadas de maneira correta. Irei apresentar para vocês agora os principais erros cometidos nas instalações elétricas. A sobrecarga de disjuntores é um erro muito comum que vimos nas instalações elétricas, no qual é usado um disjuntor para 2 ou mais circuitos diferentes, como por exemplo, usar o chuveiro em um circuito de tomadas de uso geral. O chuveiro é um equipamento de alta potência e requer um circuito separado. Sendo assim, o ideal é que seja um disjuntor para cada circuito e que os circuitos sejam separados em iluminação, tomadas de uso geral, circuitos para chuveiros e circuitos para as tomadas de uso específico, a fim de balancear a carga. Outro erro relacionado aos disjuntores é a sua incompatibilidade com os fios e cabos elétricos, onde se utiliza disjuntores muito abaixo ou acima da capacidade de condução da corrente elétrica dos fios. Esse erro de mau dimensionamento pode ocasionar um curto-circuito e possivelmente gerar um incêndio. Um exemplo desse problema é quando a pessoa resolve trocar seu chuveiro antigo por um de maior potência. Se o circuito for dimensionado para a potência do chuveiro antigo, ao fazer a troca, pode acontecer do disjuntor ficar desligando, pois o disjuntor não consegue suportar a corrente do circuito. A solução para o desarmamento de disjuntor que muitos fazem é simplesmente trocar o disjuntor por um outro de maior valor de corrente, onde ao tentar solucionar um problema acaba gerando um outro. Quando você liga um aparelho elétrico, a corrente percorre através dos fios e conexões. Quanto mais energia o aparelho exige, mais corrente flui. Se o fluxo da corrente excede as especificações do fio, o fio internamente começa a se aquecer. O uso contínuo do aparelho agrava a situação e pode, eventualmente, causar o derretimento do revestimento plástico exterior e conexões. Nisso, o papel principal dos disjuntores é desligar quando o fluxo da corrente ultrapassar o limite do circuito, a fim de proteger os condutores. Outro erro cometido em instalações elétricas é não instalar o disjuntor diferencial residual, ou DR. Esse equipamento possui o objetivo principal de proporcionar a proteção de pessoas contra acidentes elétricos. Ele é capaz de detectar anomalias no circuito elétrico. Em caso de choque, ele desliga o disjuntor onde está ocorrendo o problema, evitando assim acidentes. A falta de aterramento é um erro muito comum nas edificações. O aterramento consiste na ligação do sistema e dos equipamentos à terra, através de um componente condutor, para que seja possível o escoamento de cargas de fuga do sistema. Esse equipamento proporciona a proteção da integridade dos profissionais da área, usuários e animais. Permite também o funcionamento adequado do dispositivo e realiza a descarga de energia elétrica indesejada das carcaças de equipamento.
Sempre procure profissionais habilitados, qualificados e capacitados para fazer ou corrigir suas instalações elétricas. Por que nos interruptores tem de estar um fio fase? O condutor fase, geralmente da cor vermelha ou preta, é aquele que possui tensão de 127 volts ou 220 volts, ou o DDP, diferença de potencial. Esse é o famoso fio que pode dar choque. O fio fase é o que vem do disjuntor, desde o quadro de distribuição até onde será instalado o interruptor. Esse condutor é responsável pela alimentação dos equipamentos, pois se cria um circuito onde a corrente elétrica entra por um fio e sai por outro, gerando uma diferença de potencial. Mas vale lembrar de que para o fio fase não existem regras, porém nunca faça uma ligação sendo o fio de cor azul claro. Temos também o condutor neutro, ele que é responsável junto com o fio fase pela alimentação dos equipamentos, além de servir de referência para criar uma tensão de 127 volts. O fio neutro tem a função de fechar o circuito elétrico, portanto, a corrente que vem da rede elétrica pelo fio fase passa pelo aparelho e retorna pelo neutro. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que quando não está ligado a um aparelho, o fio neutro não deve conduzir corrente e por isso não dá choque. Mas tenha muito cuidado, qualquer problema no circuito elétrico pode mudar esta condição e fazer com que o fio neutro conduza corrente mesmo que sem estar ligado a um aparelho. Agora, falando sobre lâmpadas, ajudaremos vocês a terem mais informações para que na hora da compra possam evitar a aquisição de uma lâmpada que não seja compatível com o que você precisa. Tudo começa com a escolha certa do tipo de lâmpadas, e para isso você precisa conhecer o que está disponível no mercado. Existem vários tipos de lâmpadas, e cada lâmpada usa uma determinada tecnologia para gerar luz. Atualmente, para a iluminação residencial, o tipo de lâmpada mais comum de ser encontrada são as lâmpadas de LED. Elas que são uma grande evolução em relação às lâmpadas fluorescentes e as incandescentes, por consumirem bem menos eletricidade para gerar a mesma quantidade de luz. As lâmpadas fluorescentes, de modo semelhante aos tubos de descarga de gás neon, possuem um par de eletrodos em cada extremo. O tubo de vidro é coberto com um material à base de fósforo. Este que, quando excitado com a radiação ultravioleta gerada pela ionização dos gases, produz luz visível. Internamente, são carregadas com gases inertes a baixa pressão. As mais comuns utilizam o argon. Além da cobertura de fósforo, existem eletrodos em formas de filamentos nas suas extremidades. As lâmpadas incandescentes funcionam com um filamento, normalmente de tungstênio, em seu interior. A passagem da corrente elétrica esquenta esse filamento a ponto de ele ficar incandescente. O interior das lâmpadas incandescentes geralmente são preenchidos por gases como o argônio e o nitrogênio. Mas vocês sabem para que servem esses gases? Esses gases servem para não enferrujar o tungstênio e fazer com que ele tenha mais durabilidade. Outro tipo de lâmpada que também gera luz por meio de um filamento é a halogênio. As lâmpadas halogênias, assim como as incandescentes, possuem filamento de tungstênio e gases em seu interior, mas têm, além disso, um pouquinho de iodo ou bromo, elementos chamados de halogênios ou halogênios. Lembram da tabela periódica das aulas de química? Pois bem, esses elementos estão presentes no grupo 17 ou 7A e atraem muitos elétrons, o que é bacana para gerar luz e ajudar a consumir menos eletricidade.